Bem, eu dividi um pouco, porque eu sei assim, que o que vocês querem saber mesmo é como a gente funciona ali na tribuna e tal. Mas eu já tinha esse material um pouco separado, eu gosto sempre de conversar um pouquinho sobre o que a gente está fazendo hoje, como a gente está pensando o jornalismo online para vocês. Só queria saber assim, a maioria é de que período? Vocês... Sétimo, quinto. Então vocês já estão, mais ou menos. Já passaram pela disciplina da Lúcia? Estamos a maioria está nela. É no sétimo. Tem alguns que já passaram, sim, tá. Outros ainda não. Só para eu ter uma noção, assim. Bem, no último evento que eu fui em São Paulo, eu achei muito interessante, a gente conversou sobre a questão de como as mídias sociais estão interferindo no fazer jornalístico, principalmente na internet. E claro também chegando de uma certa forma ao impresso. Então, o Rodrigo Padron, que é um pesquisador e diretor de conteúdo e mídias digitais da Impresso Porter Novelli, que é uma assessoria, ele falou uma coisa que eu acho muito interessante. Estamos em um modelo de transição em que vale tudo. O mundo, os conceitos, as coisas estão se derretendo, estão mudando. Tudo está se desconstruindo para se tornar uma coisa que a gente ainda não sabe o que vai ser. Todas as preocupações, portanto, devem estar voltadas para as pessoas e não para as tecnologias. E eu acho que é uma coisa importante da gente pensar, porque a gente fica pensando o tempo inteiro, e a gente está na internet, então a gente precisa de ferramentas, de novos aplicativos, de tecnologias, mas na verdade a gente tem que lembrar sempre que a gente está fazendo para as pessoas. E a gente não pode perder isso de vista. E realmente esse cenário de reformulação e de repensar como fazer o jornalismo está num processo e a gente ainda não sabe realmente como que isso vai se configurar e quando isso vai se configurar, E se em algum momento isso vai ter uma estrutura realmente definida. Vamos passar rapidamente assim nas características do jornalismo online. Quer dizer, 15 anos atrás houve uma grande mudança. Hoje, todo mundo tem a internet como fonte de informação, Quem de vocês quando quer se informar por alguma coisa, a primeira coisa que faz é o quê? Entrar na internet, no seu portal, o portal que você se identifica melhor e tudo. Quer dizer, todas as pessoas hoje, ou a grande maioria delas, procura a internet como fonte de informação. E a gente tem na internet um suporte muito rico. Por quê? Porque a gente trabalha de uma velocidade muito grande, a gente tem informação em tempo real, então a pessoa fica sabendo o que está acontecendo, corre na internet para ver qual o jornal deu primeiro, o que se tem de informação nesse momento. O volume de informação que o suporte comporta é muito grande, a gente é quase ilimitado, a gente pode dizer assim. A informação do tamanho e no formato que ela deve ter. A gente não tem mais o limite de espaço do jornal, a gente não tem mais o limite do tempo da rádio e da TV. A gente não tem essa limitação. Na internet você tem essa possibilidade. O mix de linguagens, muito mais recursos, você usa todos os tipos de recursos das outras mídias. Um alcance muito maior, depois eu vou falar isso nos números da tribuna, para a gente ter uma noção de como isso realmente é fato. A interatividade, e aí a gente entra numa série de coisas, a colaboração do leitor, a participação, essa parceria das mídias e do leitor é cada vez maior e cada vez mais importante. E, obviamente, a não linearidade. Por meio dos hiperlinks, você consegue ter uma leitura e disponibilizar um conteúdo de uma forma muito mais dinâmica, muito mais viva. Outra coisa que eu acho que é muito importante, que não existe uma ética digital, Os valores do jornalismo online, eles são exatamente os mesmos valores do jornalismo, de uma forma geral. A gente nunca pode esquecer que nós somos comunicadores, em qualquer suporte que seja, Não é porque a gente tem a facilidade de redigir e depois apagar, que a gente
pode ter uma certa flexibilidade ou relaxar um pouco, muito pelo contrário, porque assim que a gente posta uma matéria, na hora que você vai ver, já tem 10 pessoas que já leram, e essas pessoas já podem ter compartilhado um número 100 de vezes que você não consegue, que a gente não consegue calcular, a gente não consegue saber. Então, quer dizer, dentro disso, o que a gente precisa? De coisas que são básicas do jornalismo, ter uma apuração precisa, cuidadosa, ouvir todos os lados, checar as informações antes de publicar, escrever sempre de uma forma muito objetiva, direta. A gente tem essa possibilidade, o tamanho do texto é o tamanho necessário para cada informação. Não importa se essa matéria é maior ou se essa matéria tem 2 linhas nesse momento. O importante é você levar a informação para o leitor, que é a informação daquele instante, né? Sempre tomando muito cuidado com a questão da informação. Se você tem a confirmação, se aquela informação ela pode ser dada, né, com o cuidado que a gente tem todos os dias, mas no jornal impresso, por exemplo, a gente tem um dia inteiro para isso se consolidar, né? E no online a gente tem um prazo que é definido e que a gente tem que avaliar o tempo inteiro. O tempo inteiro a gente está avaliando o que pode ser dado, se pode ser dado, se essa foto pode ser publicada, se essa informação, até que ponto essa informação pode ser dada nesse momento, ou vamos esperar mais um pouco, vamos dar só uma pílulazinha nesse momento. Quer dizer, é uma avaliação o dia inteiro, constante. Uma imagem vale mais que 1000 palavras, isso a gente vê isso a todo momento, né? Uma matéria sem imagem, ela tem ela perde muito em relação a uma matéria que às vezes tem só uma imagem que seja ilustrativa, mas que leve o leitor a algum lugar e acrescente ele alguma coisa em relação àquela informação. A gente tem que pensar como a matéria deve ser entregue ao leitor. O objetivo é sempre facilitar a vida do internauta. Como o internauta tem uma oferta de informação muito grande, tem até uma informação que eu acho curiosa, que um estudo da universidade... Só um minutinho que eu vou pegar esse dado aqui que eu achei curioso. A Universidade do Sul da Califórnia mostra que a gente recebe por dia informações equivalentes a 174 jornais. Quer dizer, é um volume absurdo de informação e ninguém dá conta disso. E o internauta hoje, ele escolhe, né? Ele não precisa mais tanto de um mediador na internet, ele escolhe o que ele vai ler. Então a gente tem que tentar se antecipar a ele para que ele escolha o nosso site e não o site Y. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que ter links de matérias relacionadas, tem que ajudar o leitor a se aprofundar no ponto que ele deseja, mas a gente tem que tentar dar todas as possibilidades para ele escolher esse grau de aprofundamento. Então, por meio de palavras-chave, matérias referenciadas, fotos, vídeos, infográficos, mapas, através também, né, com a ajuda do Google, enfim, a gente tem muitas coisas para se fazer. E a interação nas redes sociais, elas têm se mostrado, e depois eu vou falar disso um pouco melhor, cada vez mais importante nesse processo. Toda vez na hora da publicação, eu acho que isso é aquilo que eu falei um pouquinho e é fundamental, assim, o cuidado com a informação correta. É melhor, às vezes, você esperar um pouco e dar uma informação depois do seu concorrente, mas dar uma informação correta, do que você correr com a coisa, quero dar de qualquer jeito e acabar dando uma informação incorreta, porque uma vez na rede, já era. E pensar na interatividade, porque a gente tem um retorno muito importante do leitor. Hoje o leitor tem uma voz muito importante na produção e na pauta das mídias de uma forma geral. Então, nesse cenário, o que o mercado espera do jornalismo, do jornalista? Ele espera um jornalista completo, que
que saiba fazer praticamente tudo além do básico, que é apurar muito bem, escrever muito bem, saber, né, pensar numa matéria bem feita. Então, checar as informações sempre, contextualizar as informações é muito importante, priorizar naquele momento o que pode ser dado, editar no sentido de você pensar um formato para aquela matéria, o que é melhor um vídeo, é melhor uma galeria de imagens, é melhor um infográfico, enfim. Manter a distância do objeto, que é uma coisa que a gente sempre fala no jornalismo, que é a base, mas assim, no caso da internet a gente tem que ter um cuidado muito grande com isso, porque esse contato o tempo inteiro com o leitor também, isso, né, cria-se uma relação que você precisa pontuar, né? Ouvir todas as pessoas envolvidas, nunca esquecer de que você é um comunicador social, porque você vai esbarrar o tempo inteiro em o que o leitor quer. E aí você não pode esquecer do que o leitor precisa. Procurar uma diferenciação. É importante a gente dar o factual o tempo inteiro, claro, aliás, a gente está aí para isso, né? Para cobrir, para mostrar para o leitor o que está acontecendo na cidade o tempo inteiro, mas sempre pensando que a gente precisa ter um conteúdo extra, que a gente precisa ter um conteúdo exclusivo para o dia seguinte que seja, ou para o final da tarde, na hora que o fato tivesse consolidado de alguma forma, porque isso faz toda a diferença, porque como a gente tem uma concorrência de uma forma geral muito grande, né, tem uma infinidade de sites, todo mundo posta informações, claro que tem essa questão da credibilidade, que é aí que faz a diferença, mas é com conteúdo exclusivo que você ganha um leitor diferente. Quem mexe com a internet precisa estar ligado em todos os sites, precisa se informar sobre tudo, tem que passar o olho em tudo, tem que se aprofundar em algumas coisas que são fundamentais, que são importantes no dia. E fazer um uso responsável das redes sociais, que é uma coisa que assim está em constante discussão e ainda não se sabe, assim, o meu perfil no Facebook é meu, é da Gabriela ou é da editora da Tribuna de Minas, né? Isso é uma coisa que a gente tem que tomar cuidado todos os dias, pensar, aquela coisa, pensar antes de postar sempre, porque de qualquer forma a nossa imagem, quando a gente se forma e começa a trabalhar, a nossa imagem nunca mais vai ser desvinculada da empresa que você trabalha ou, né, do papel que você exerce. Então aí eu acho que eu separei 3 desafios, assim, claro que são muitos, mas assim, que eu penso sempre e acho que são importantes. Esse pensamento multiplataforma. A gente tem que, é uma adaptação do texto e a gente tem que pensar que ele é feito para todo mundo, assim, qual que é o perfil das pessoas que acessam o Globo? Qual que é o perfil das pessoas que acessam a Folha? Qual é o perfil das pessoas que acessam a Tribuna de Minas? A gente tem uma noção... Tem, através um pouco das redes sociais, ou através um pouco dos comentários e tudo, mas é muito amplo. Então a gente tem que pensar que a gente está fazendo esse material para todos os tipos de pessoas. E aí entra aquela coisa da profundidade, você tem que oferecer o mais profundo possível e a pessoa vai aonde ela pode ir ou ela tem interesse de ir. A relativização da pressão da audiência. Isso é muito importante, o que é mais relevante versus o que tem mais audiência. É aquilo, o tempo inteiro, os leitores... Ei, tudo bom? Os leitores estão querendo coisas. Eles gostam de polícia, gostam de tráfico de drogas, gostam de apreensão, de violência e tal, mas... Isso dá muita visualização, Eu olho o tempo inteiro, as matérias estão mais sendo acessadas e isso dá muito ibope. Mas a gente tem que pensar, o que o leitor também precisa? E isso a gente tem que dar para ele, mesmo que ainda tenha poucos acessos e tal, porque a gente tem que sempre oferecer uma coisa que é importante, que ele precisa ler, que está sendo discutida na cidade dele, né? No nosso caso aqui, que é um site local. O crowdsourcing é outra coisa que é bem delicada, né? A participação do leitor é fundamental nesse processo
E a gente tem que usá-la, tem que aproveitar. O leitor quer se ver na internet, porque ele tem esse poder, ele tem as redes sociais, ele usa isso o tempo inteiro, então ele quer também estar no jornal e a gente quer a participação dele, mas usar com muito cuidado, porque o leitor não é o nosso repórter, né? Ele ele tem uma participação importante, mas ele não é repórter. Então, em grandes casos, eu vou contar aqui o caso da TT Festa, a participação do leitor foi fundamental para uma boa cobertura, porque ele estava em locais onde a gente não podia estar, no momento que a gente não tinha condição de estar, porque a gente estava com um monte de repórter na rua, um monte de fotógrafo, mas não estávamos em cima dos prédios, enfim. E aí é muito válido. Então, hoje a gente tem um modelo de comunicação em rede, um modelo circular, não linear, de imersão, de interação, e aí eu destaco que é muito importante, participativo, colaborativo, de integração, que é isso que dita hoje, para mim, é o que marca muito a produção de jornalismo online. E aí, uma coisa que eu achei curiosa é que assim, como que a gente resgata algumas coisas, nesse caso, né, de McLuhan, que a gente lê assim, de uma forma... Profético, né? Ele era profético, exatamente, porque hoje a internet é isso, o meio é a mensagem, e a aldeia global tá aí, a tecnologia é a extensão do homem, a gente não vive sem um iPhone na mão, um computador, um mouse, um tablet, seja lá o que for, é isso que está acontecendo. O Rafael Sbarai, ele é editor de mídias sociais da Veja. É um rapaz super novo, e eu tive uma palestra dele em São Paulo e ele falou uma coisa que eu achei muito curiosa, do darwinismo jornalístico. Ele chamou assim: as pessoas que desejam trabalhar na era digital, ok, o ambiente vai selecionar o melhor adaptado. Quer dizer, quem se adaptar, quem estiver preparado a tudo isso, né, a ser esse profissional multi, tá dentro. E quem não tiver vai se enrolar, porque a realidade é essa, e cada vez mais a realidade das redações e de qualquer local é assim mesmo, você precisa saber fazer tudo. Então eu transcrevi um pouco do que ele disse na palestra, que eu acho muito importante. Então, portanto, não pense que exercer a profissão é apenas saber ler, escrever, apurar, produzir uma boa pauta e redigir uma boa reportagem. Não é só isso, você precisa saber muito mais. É preciso conhecer os APIs, né, tá em interação o tempo inteiro com as pessoas que estão produzindo, que possam melhorar o seu produto. Creative Commons, as redes sociais, um WordPress ou qualquer outra coisa, ferramenta que o valha. SEO, porque a gente precisa aparecer o máximo possível, então são as ferramentas, né, de facilitação de busca e de a gente se mostrar na internet, e mais uma vez a colaboração. Quer dizer, e ele fala muito, uma coisa que eu acho muito importante, que assim, a internet, o jornalismo na internet, ele não pode nem ser centralizado, nem descentralizado. Ele precisa ser distribuído, porque é quase que um trabalho de cooperação mesmo, um trabalho em conjunto, um trabalho coletivo, com toda a redação, com toda a equipe de fotógrafos, repórteres e de pessoal da arte, e incluindo os leitores. Então, nesse cenário todo, eu acho que a gente está num momento específico em que as redes sociais, elas são muito importantes para a gente. Elas são a nova vitrine do jornalismo digital, porque o jornalismo tem muitas vitrines hoje, o jornalismo digital, né? Você vai em qualquer lugar, tem os clippings, né? A gente tem milhões, e as redes sociais, elas têm funcionado muito bem como uma vitrine do jornalismo. Elas são, primeiro, plataforma de comunicação, obviamente, as pessoas estão ali para trocar ideias, mas elas são também uma plataforma de conteúdo. E nesse processo, a página principal, as homes dos sites, elas estão perdendo um pouco de força. Eu vou mostrar os números da Tribuna que provam isso, e isso está acontecendo de uma forma muito rápida.
A gente tem uma entrada pelo Facebook, assim, muito grande. A entrada nas páginas principais, essa informação? A entrada no site, por meio do Facebook, não para de crescer. E, em compensação, a entrada por meio do www.tribunademinas.com.br vem caindo. E isso, eu acho assim, que eu ainda estou no processo de avaliação, apesar de eu falar assim, ai, que bom, estamos em 11 mil opções curtir e tal, mas ao mesmo tempo a gente fica um pouco de medo, assim, até que ponto, né, a gente não tem que tomar cuidado com o Facebook e com o Twitter, porque eles podem se tornar os nossos rivais. Até então, tem sido grandes parceiros, principalmente o Facebook, em relação à Tribuna, especificamente. E lá, o Rafael deu exemplos de jornais que fizeram promoções a partir do Facebook para as pessoas, para levar acesso para os jornais, e funcionou muito bem. Então, eu acho que é uma coisa que a gente precisa cuidar muito bem e ter muito cuidado. Porque a gente não sabe como é que isso vai terminar, né? É aquela coisa, a gente está num processo que a gente ainda não sabe no que vai dar, né? A gente está vivendo uma experiência muito nova. Então vamos entrar um pouquinho na Tribuna Online, só para a gente recuperar aqui. A Tribuna entrou na internet em 96, quando ela fez 15 anos, com uma proposta de reprodução da edição impressa. Era única e exclusivamente. Acabava o dia, todo o jornal era passado, Ctrl+C, Ctrl+V, para a internet. E o site apresentava exatamente no mesmo formato, na mesma distribuição, o jornal que saía no dia seguinte, a partir de meia-noite estava no ar. Nesse tempo, nesses 15 anos, passou por 4 reformulações gráficas, só para um ajuste de layout mesmo, de modernização e tal. Quando ela fez 30 anos, no ano passado, a gente colocou o portal da internet no ar, como vocês conhecem hoje, com notícias em tempo real, atualizadas ao longo do dia, maior interatividade com o leitor. A proposta era essa. Não somos um portal independente, somos um portal ligado a um jornal. E isso faz muita diferença na produção diária. Nós somos uma equipe muito reduzida, sou eu e 2 repórteres. Um repórter que fica pela manhã e um repórter à tarde. O meu horário eu começo um pouco antes do segundo repórter para eu poder encontrar com ele, fazer um balanço do que foi feito no dia. Enquanto isso, outros editores editam o material que está sendo postado pela manhã, não sou eu que edito o material da manhã. E a gente usa toda a estrutura do jornal para a produção. E o nosso repórter está o tempo inteiro, eu e o repórter de internet, a gente fica o tempo inteiro ligado no que está acontecendo, controlando todas as editorias, para saber o que a gente já pode dar durante o dia. Tem uma matéria completa, mas eu edito ela para a gente dar uma palhinha, para não deixar morrer, né? Ou para não levar furo, ou isso é importante, é isso mesmo, dar completa, enfim. O dia inteiro eu avalio esse conteúdo com todas as editorias para poder atualizar o site e, ao mesmo tempo, não furar o jornal no dia seguinte. É uma preocupação a mais. Espera aí. Tá. Eu não sei, eu vou falar um pouquinho mais. Então assim, funciona dessa forma. Ficamos o tempo inteiro assim. Os fotógrafos já estão um pouco mais ligados, porque a gente ainda está no processo de adaptação, na verdade, sabe? A Tribuna ainda não funciona como uma redação, porque a gente começou 10 anos, às vezes 12 anos depois de da maioria dos sites do Brasil. Né? Então, assim, a gente tem 1 ano de site, 1 ano e pouquinho de site, então a gente ainda está se adaptando, se adequando, a própria direção e os próprios repórteres e fotógrafos e o pessoal da arte. A gente ainda está no processo de afinar todo esse esquema de trabalho para chegar no modelo. A gente ainda tem algumas limitações técnicas do próprio programa que a gente utiliza, um CMS próprio para jornais, mas que tem muitas limitações de licença, então eu ainda tenho muitas limitações. Mas a gente vem tentando
de qualquer forma, com todas essas limitações, a gente tem, e eu acho que isso vem muito por conta da credibilidade que a Tribuna tem, que a gente tentou resguardar de qualquer forma na versão online. De qualquer forma, a gente percebe que a gente conseguiu se manter referência, né? Então, assim, quando a gente inaugurou o site, a gente tinha uma média de 9 a 10 mil visitantes únicos por dia. Hoje a gente tem 30 mil. Quase 180 mil visitantes únicos mês, porque tem muitas variações, né? Se for fazer a conta não bate, mas tem muitas variações. Visualização, isso no mês, tá? Isso aqui no dia, esses outros são médias do mês. Visualizações de página, 3 milhões e 200. O tempo de permanência no início era de 3 minutos. Hoje a gente está batendo 14. Isso, eu acho... Trocando assim tempo, né? Fugaz demais, né? 3 minutos, o cara já acha que leu tudo. Acho que leu tudo. Mas é porque também, eu acho que o leitor reclamou muito no início, porque ele não tinha mais o jornal formatado igualzinho o jornal impresso. Então ele ligava lá para a Tribuna e falava assim: mas eu tô olhando o jornal impresso e a manchete do jornal impresso não é a mesma que está na tela. Ele ficava perdidíssimo, porque a proposta foi essa, assim, a gente vai fazer um novo produto. A gente não vai mais entregar igualzinho, porque se acontecer uma coisa importante, a manchete vai cair, né? E é o que tinha acontecido aquele dia. Pode? Assim, além das matérias que vão sair no jornal diário, normalmente, que essas vão cobrindo, né? Se acontece alguma coisa, vocês têm autonomia de fazer alguma matéria extra que não dá? A gente tem, autonomia a gente não tem ainda equipe. Porque a gente fica atoladíssimo com a produção né, do próprio jornal e dos factuais. Então, assim, a gente ainda não consegue ter uma produção própria, né? Às vezes, assim, o nosso repórter faz uma matéria que vai sair no dia seguinte, de economia, de política, seja lá do que for. Mas, assim, um conteúdo só nosso, a gente dificilmente consegue fazer. Às vezes a gente consegue fazer um diferencial, um vídeo para uma matéria que está sendo produzida pelo impresso. A gente já começou a conseguir chegar nos repórteres do impresso e mostrar para eles que somos uma coisa só e que agora ele pode pensar na matéria dele com outras ferramentas, né? Quer dizer, se você está fazendo uma matéria que foi que a gente fez de trânsito, foi até o Eduardo Valente que fez, se não me engano, a gente pode mostrar em fotos momentos do trânsito? Pode, mas a gente também pode mostrar em vídeo como é que a coisa flui, como é que é a dificuldade de se atravessar, como é que é a dificuldade de você estar dentro do carro e chegar de um ponto a outro e tal. Então, tem algumas pessoas que já são mais conectadas, já são mais ligadas, elas já pensam, falam, Babi, tô pensando em produzir um vídeo para essa matéria e tal. Então, esses conteúdos que o suporte permite, a gente já começou a conseguir trabalhar e fazer esse material extra, né, para a internet. A plataforma do vídeo é o YouTube ou é... É o YouTube. É o YouTube. Não tem plataforma própria? A gente não tem plataforma própria. O programa, o nosso CMS até permite, mas a gente não tem isso desenvolvido. E a gente tem um problema de mão de obra pro programa, que é uma mão de obra muito cara. Então, durante muitos meses, desde que a gente implantou o site, os nossos leitores continuavam acessando a Tribuna no mesmo horário de sempre, de 15 anos atrás. Às 8 horas da manhã até às 10 horas da manhã era o nosso pico. Ninguém via o site de noite, durante o dia. Às vezes a gente mudava a coisa, eu olhava lá no Google Analytics, nada. Eu falava, meu Deus do céu, não é possível. Hoje a gente já tem uma mudança muito grande do comportamento do leitor. A gente tem picos que são os picos normais, de uma forma geral, dos sites. Que é de manhã, 9 horas da manhã, e depois a partir das 7 horas da noite até umas 9, 9 e meia. Tem uma leitura grande, tão grande quanto a da manhã. Então, assim, o leitor já começou a perceber que tem uma coisa diferente um ano depois, né?
Mas assim, a gente é uma mudança também, o leitor da Tribuna é um leitor muito conservador. Né? A gente sabia que a gente ia ter uma certa resistência desde o início. Mas a gente está conseguindo, acho que a gente está conseguindo vencer isso e aos poucos a gente vai mudando. A Tribuna no Facebook, aquilo que eu estava falando das redes sociais. O Twitter nem tanto, mas o Facebook deu pra gente uma visibilidade muito boa. Em janeiro, a gente tinha 40% do tráfego indireto e hoje a gente tem quase 60% do tráfego indireto. Desse tráfego indireto, 80% vem do Facebook. 80%. A gente não para de crescer em opções curtir, são 200 e poucas por semana. É uma média que eu acho muito boa. Já teve maior, e aí a gente já teve uma semana, né, porque o viral é cada 7 dias, de um alcance de 68 mil pessoas, que eu considero um número muito bom. O caso da TT Festa, eu acho que foi pontual, tanto para nós que fazemos a Tribuna, quanto para o leitor da Tribuna, para ele saber que ele podia participar da Tribuna de forma efetiva. Então, o que aconteceu? Foi em outubro de 2011, acho que todo mundo lembra, né? Às 5 horas da tarde começou o incêndio, às 5h30 a gente ficou sabendo, começou a apurar. Às 6h11 a gente conseguiu colocar a primeira matéria no ar, com foto de celular do nosso repórter. No caso foi o Felipe que foi. E depois a gente teve que chamar todo mundo para lá. Conseguimos fazer isso. Aí a gente começou a convidar o leitor a enviar imagens e vídeos do incidente, porque a gente estava com 2 ou 3 fotógrafos lá, além do Felipe com celular, e ainda assim a gente não conseguia dar assim a dimensão, porque o visual, a coisa por cima era muito boa também. Então a gente começou, eu coloquei isso fora da ordem. A gente apelou, a gente colocou no Facebook, a gente colocou no Twitter e a gente falou assim, vamos fazer uma matéria para o leitor acessar aqui e mostrar que a gente quer a participação dele, manda por qualquer meio que você quiser. E aí a gente foi atualizando. Nesse segundo momento já era uma foto de leitor. O leitor estava vendo isso de bem longe, quer dizer, uma visão da cidade. Aqui não tá numa definição muito boa, mas era uma visão longe, a fumaça aqui, a noção que dá é uma outra noção que dá para o leitor. E aí a gente começou a receber vídeos também, a gente fez vídeos, entrevista com o prefeito, com os bombeiros, com as pessoas que estavam lá e viram o início do incêndio. E aí a gente, acho que no final das contas a gente conseguiu uma cobertura muito boa, a gente ficou até 2 horas da manhã cobrindo esse incêndio, né, no dia, e depois mais uma semana de cobertura. Conseguimos imagens muito boas que dão uma noção do que aconteceu, do tamanho da coisa. Então eu acho que isso foi muito pontual para a gente, para essa comunicação, para chegar nesse papo com o leitor pelo Facebook. A gente viu que realmente essa parceria entre leitor e a Tribuna funcionava, e ela funcionava muito bem pelo Facebook. A gente ganhou 2.904 novas opções curtir no final de semana, sendo que 90% foi literalmente da noite para o dia, de segunda para a noite para a terça. Um aumento de 687%. A gente teve 15 mil acessos de 18h11 até meia-noite. A gente publicou 25 matérias sobre o assunto, com quase 100 mil visualizações. Dá tempo? Claro, vai em frente. E aí eu queria voltar um pouquinho nessa questão das redes sociais, pautando a mídia. Porque eu acho que é uma coisa que a gente tem que pensar o tempo inteiro e ter um cuidado o tempo inteiro com isso. E aí eu vou pegar como exemplo a novela dos Traffic Calmings, que eu acho que todo mundo acompanhou até antes da gente começar a produzir.
Porque cada vez mais as mídias estão sendo pautadas pelas redes sociais. No entanto, a gente tem que ter um certo cuidado, porque nem tudo que o leitor quer e que ele posta como vontade ou como se fosse uma notícia, é realmente uma notícia. Então, assim, o nosso trabalho é estar ligado o tempo inteiro nas redes sociais, porque a gente não pode ignorar o que está acontecendo nelas, porque é uma vontade do nosso leitor e a gente tem que considerar isso, mas ao mesmo tempo a gente tem que saber se aquilo realmente é notícia ou é uma coisa que tem que ficar limitada realmente ao Facebook, que é o espaço, né, do leitor, e a internet é o grande espaço público hoje e ela tem que ficar limitada a isso. Então, a gente tem alguns momentos aqui que eu separei. O leitor postou uma foto e levantou a discussão no Facebook. A repercussão foi imediata. Eu não consegui pegar a foto, a primeira foto, na verdade, porque era uma foto de cima do prédio, que dava o desenho exato, né? Eu acho que ele acabou tirando, não consegui encontrar. Então eu peguei essa que foi um segundo momento, que foi o Gabriel. Ele teve mais de 1.500 compartilhamentos da foto dele, só porque ele achou aquele esquisito e resolveu falar assim, olha que esquisito. E aí todo mundo enlouqueceu com aquilo, que já estava pronto, acho que uns 2 dias. Aí a gente acabou fazendo a matéria só no dia seguinte, por uma questão, eu faço uma meia-culpa, uma questão, um erro de avaliação, talvez, meu. Mas enfim, conseguimos recuperar e publicamos a primeira matéria. Falamos, não, gente, isso realmente é um problema, esse negócio está estranho, vamos ver o que é isso. Vamos discutir. E aí a gente conseguiu levar especialistas, né? Não vamos nós dizer, porque assim, o leitor o juiz forando está indignado, nós achamos que isso está errado, mas vamos ver o que é isso realmente. Ouvir prefeitura, ouvir especialistas e tal. A mídia intervindo na administração municipal por meio da voz do internauta. A PJF decide reavaliar o equipamento. Primeiro, através do próprio Facebook do custódio, ele postou, e aí todo mundo postava nos nossos comentários, reproduzia a fala oficial dele, aquilo tudo não parou o tempo inteiro. De repente, eles resolveram o desfecho, nem tão satisfatório assim, né? Porque, na verdade, a travessia continua ali, os ônibus continuam passando, onde o pedestre vai passar e o risco continua, mas eles acham que resolveram o problema porque não tem o altinho que as pessoas acham que é uma calçada, né, na avaliação deles. Mas enfim, não é isso que importa, o importante é que ela fez algumas alterações, se não agradaram os usuários, mas a gente conseguiu fazer um movimento e mudar alguma coisa na nossa cidade, que eu acho que é o papel não só das redes sociais, né, dando a voz para os eleitores e para os juiz-foranos, e a gente fazendo o nosso papel de ver o que realmente é notícia e tentar mudar ou pelo menos levantar as discussões do que são coisas importantes para a nossa cidade. E é isso. E eu acho, só para concluir, tudo isso dá para a gente, assim como a internet tem uma infinidade de possibilidades, ela também aumenta, na mesma proporção, a nossa responsabilidade. Uma coisa é você ter o dia inteiro para avaliar uma situação e no final das contas, no final do dia fazer uma matéria e publicar no dia seguinte. Outra coisa é você conseguir e estar constantemente avaliando tudo o que está acontecendo e o que você pode ou não fazer, o que você precisa levar para o leitor, o que é ético, o que não é ético, até que ponto você precisa segurar uma resposta de uma assessoria, até que ponto você precisa dar essa matéria, mesmo sem a resposta da assessoria, dizendo que essa assessoria foi contactada, mas ainda não retornou, como uma forma de pressionar também o posicionamento, né, deles. Quer dizer, é proporcional. A gente tem 1001 possibilidades, sim, temos 1001 possibilidades, mas temos 1001
responsabilidades a mais nesse processo. Acho que é isto. Fiquem à vontade. Como é que vocês fazem a avaliação? Você falou do traffic calming, né? Aquilo começou a pipocar na rede, né? E aí você disse que fez o meia-culpa e tal. Sua dúvida era, que é a dúvida que às vezes me passa pela cabeça, será que não é um segmento de público reclamando? Será que não é, um segmento contrário ao político? Será que a gente não vai politizar a discussão? E aí talvez você ficou com o pé atrás exatamente por Pois é. A gente está começando a viver um processo muito delicado. E ele é muito mais delicado na internet. Então, assim, sim, a gente tem uma preocupação o tempo inteiro de onde surgiu isso, né? Porque é fato e é direito das pessoas levantarem suas bandeiras nos seus perfis, né? Então, e aí, mais uma vez, entra mais um trabalho pra gente. Quer dizer, a gente não tem só que escrever, editar e conhecer todas as ferramentas de SEO. Não, a gente também tem que ter uma visão crítica, muito apurada, conhecer muito a cidade, pra gente fazer essa avaliação. E essa avaliação, Lúcia, eu dificilmente faço ela sozinha. Sabe, eu trabalho assim num computador aqui, a Denise, que é editora executiva, está atrás de mim, o PC está na minha frente, sabe? Porque assim, eu tenho uma autonomia muito grande, trabalho com muita liberdade, mas eu recorro a eles o tempo inteiro, assim, gente, olha aqui, está acontecendo isso, abro o Face, falo, ó, está acontecendo isso, isso e isso. Nesse caso foi isso que aconteceu. Falei, olha, aconteceu isso, de manhã a gente achou... A Lilian tinha feito uma avaliação do primeiro post que foi feito de manhã e a gente achou que era isso. Que tinha um viés político e que era melhor a gente deixar na rede, no Face. Só que o negócio foi crescendo ao longo do dia e quando eu olhei a foto, eu cheguei às 2 horas da tarde e olhei a foto, eu falei assim, não sei. Eu acho que as pessoas estão achando ruim e eu acho que isso pode ser um problema, né? Então, a Denise falou, não, então já que estamos nesse pé, vamos ouvir a prefeitura e vamos ouvir o especialista também. Porque a gente não se posiciona, porque não é nosso papel, mas a gente tem que, então, apresentar uma matéria que traga isso já para o leitor, para a gente não correr o risco de ser manipulado nesse sentido, porque é um risco que a gente corre o tempo inteiro. A gente está discutindo muito isso agora para a preparação das eleições. Sim, é a primeira vez que a Tribuna vai trabalhar no online com as eleições. E aí a gente tem comentários que já começaram, assim, a moderação de comentários é uma coisa muito delicada, né? O tempo inteiro eu leio o comentário e olho o nome da pessoa, sabe? Tipo assim, deixa eu ver se eu acho algum link. Mas ao mesmo tempo, na internet, as pessoas... elas têm uma liberdade e ali é o momento que elas podem podem dar a sua opinião com uma certa liberdade. Então, o que eu limito? Eu limito xingamentos, né, ofensas, palavrões, etc e tal. E em alguns casos extremos, né, mas assim, de uma forma geral, eu libero, porque... a internet, ela tá ali para isso, não vai sair no impresso, mas na internet vai sair, porque quando a gente abre uma possibilidade, por exemplo, de comentário, é o espaço que você está dando para o leitor, ele está assinando aquilo ali, né? Então, assim, é muito delicado, a gente tem que tomar cuidado, sim, com isso. Mas eu acho que a internet dá uma certa... a gente tem que dar uma certa liberdade, né, na internet, sempre avaliando o tempo inteiro. Até de cometer erro, Não. Gabriela, é o seguinte, você comentou da importância da apuração, nem ser correta, não vazar nenhuma informação errada, nada desse tipo. Na TV, fizemos uma matéria errada e tal, dá uma notinha depois, ó, foi aqui, porque a gente falou isso e tal.
Na Tribuna de Minas, no Jornal Impresso, beleza, vem uma notícia. É errado. Online. No online, pois é. Eu tirei do meu, não sei porquê. Eu tinha uma parte só de erros, que eu acho muito importante, porque assim, como a gente publica um volume muito maior de informação, a nossa chance de errar é proporcional, né? Então, mas eu acho assim que a gente tem o compromisso do leitor de assumir o nosso erro. Às vezes eu recebo do próprio leitor, olha, tá errado. Tem uma letra trocada, às vezes fala assim, tem uma letra trocada. Ou então, ó, o sobrenome dessa pessoa não escreve dessa forma. Ou, ó, acabaram de liberar essa rua que vocês estão falando que ainda tá interditada e tudo. Então, o que a gente faz? Eu abro a matéria, atualizo e coloco corrigida às tantas horas. E aí eu retuito ela, se eu tiver só tweetado, e faço a correção no Facebook se ela tiver ido para o Facebook. Porque, assim, todas as matérias vão para o Twitter, mas nem todas vão para o Face. Né? O Face tem um perfil muito direcionado, a gente já conhece bem o nosso leitor do Facebook, então a gente escolhe a dedo as matérias que vão para lá. Então, eu acho que assim, a gente tem um compromisso de ser muito claro com o leitor nesse sentido, sabe? A gente tem que assumir o nosso erro e agradecer, porque ele está ali, ele também é um revisor nosso, né? E isso é natural, eu acho até. Então, eu acho que é assim que a gente tem que tratar, com muita clareza, né? O que é atualização é atualizado, o que é corrigido às tantas horas. Então vocês apagam o que estava errado? A gente corrige a informação e coloca no... Acho que aqui tem, só para vocês terem uma ideia. Aqui. Essa matéria, por exemplo, ela foi feita num outro momento, que eu não consigo ver aqui agora, que aqui está a hora da primeira postagem. E aqui a gente coloca atualizadas tantas horas. No caso, né, da correção, corrigidas tantas horas. E aí no Twitter eu tento puxar a chamada pela informação que foi corrigida. Entendeu? Para deixar claro. Só lá em cima, corrigida. Às tantas horas. Se for o caso de uma matéria que foi corrigida no dia seguinte, por exemplo, corrigida no dia tal, às tantas horas. Não, eu queria saber se vocês têm uma meta de matéria para fazer por dia, como é que é? Não, é de acordo com o volume, é de acordo com a demanda do dia. Tem dia que a gente consegue atualizar menos, tem dia que a gente não para o tempo inteiro, é a demanda do dia mesmo da cidade, é um movimento natural das coisas. Também com nacional e internacional. A gente tem uma entrada, não tenho aqui, né? De últimas, né? De últimas notícias, que é uma coisa até que a gente está querendo rever, mas assim, por enquanto a gente mantém para o leitor ter ali uma geral. A gente usa a agência Estado, então é um boneco, a agência manda as notícias o tempo inteiro. E a gente tem um robozinho que comunica com o nosso CMS e aquelas matérias entram automaticamente à medida que eles vão enviando para a gente, matérias nacionais e internacionais. A gente só não tem variedades nesse pacote, o resto a gente tem tudo. Mas é muito pouco acessada. Se vocês perceberem, eu quase nunca coloco na capa matérias nacionais, a não ser que sejam matérias muito, sim, de umbigo mesmo, aquela coisa relacionada à previdência, por exemplo, é uma coisa muito acessada. Questões econômicas, de coisas de poupança e tal, que a gente sabe que o nosso leitor se interessa porque ele poupa um pouquinho, né? Então eu coloco, mas assim, o acesso delas é muito baixo. A pessoa, quem acessa a internet, quem acessa a tribuna para ver as notícias da cidade. Uma coisa que eu não falei pra vocês, que assim, como que a gente trabalha porque assim, de manhã, às 7 horas da manhã, muda a home, né? Então, a gente trabalha junto. Às 6 horas da tarde tem uma reunião de editores para o fechamento da capa. E eu participo dessa reunião
apesar de eu já ter uma noção de tudo que vai sair no jornal do dia seguinte, eu participo dessa reunião porque eu faço a minha capa ao mesmo tempo que a Denise está montando a capa do impresso. Claro que a minha distribuição é diferente de acordo com o interesse, né? Porque os leitores do impresso e do online são bem diferentes. E eu tenho liberdade de mudar, às vezes, até a manchete, se for o caso. Tá? Mas a gente sempre se preocupa de colocar na manchete as nossas matérias exclusivas, né? Porque é o diferencial para o leitor no dia seguinte, né? Aquela coisa, é o que a gente tenta no dia seguinte ter de diferencial. Porque geralmente a pessoa que já acessou à noite é a pessoa que vai acessar de manhã também, para dar uma passada de olho, então a gente tenta mudar isso. Então a gente trabalha numa parceria, mas com liberdade de fazer diferente. Vocês mudaram recentemente, né? Antes você tinha que logar, mesmo que gratuitamente, para acessar as informações. Agora vocês liberou geral. Liberamos geral. Porque, na verdade, o login foi uma decisão, não foi uma decisão editorial. Foi uma decisão do comercial da empresa que queria continuar tendo esse banco de dados dos nossos leitores. Só que, assim, é bom também, mas é um dificultador do processo. Então, assim, a gente tinha muita reclamação e dificultava o compartilhamento no Facebook e dificultava tudo. Então, assim, depois que a gente tirou o login, a gente aumentou muito o número de acessos. Aí que a gente começou a crescer muito mais no Facebook do que vínhamos crescendo até então. Mas vocês não anunciaram isso, não? Anunciaram? Não, a gente não anunciou, porque assim, a gente foi tão criticado. Eu sei em defesa de vocês, o primeiro post que criticaram, o Vitor até colocou junto lá um comentário. Um comentário, pois é, a gente foi muito criticado por causa disso e eu achei assim, deixa o leitor ter a boa surpresa quando ele entrar, de não ter mais que logar, porque eu acho que assim, se a gente fosse falar assim, na tribuna não tem a pessoa fala assim, nossa, mas já foi tarde, porque o leitor da internet é assim, né, assim, nossa, já era sem tempo, né, ficaram muito tempo pedindo login pra gente. Então a gente tirou o login, porque assim, existe, claro, uma vontade, uma necessidade até dos jornais de um determinado momento fechar uma parte do conteúdo, porque o movimento é esse, a gente precisa cobrar e ter um material diferenciado para o dia seguinte para os leitores que são assinantes, que seja uma parceria, quem é assinante do impresso, ter um acesso especial, igual alguns jornais já fazem. Então a gente achou melhor abrir nesse momento para deixar as pessoas conhecerem muito bem, e assim que a gente tiver um site mais bem estruturado, com mais recursos, como a gente tem o desejo de fazer, aí então a gente começa a pensar então a gente tem condição de produzir um material especial, então a gente vai fechar a parte do conteúdo para esse assinante. É um projeto. Você falou que a equipe de vocês é um pouco restrita, né? Bem pequena. Vocês têm perspectiva, estimativa de aumentar essa equipe ou não? Manter? Não, a gente tem. Até porque, assim, com esse projeto de melhorar, de aumentar os recursos, de usar mais vídeos, infográficos, em flash, essa coisa toda, que é um projeto que existia desde o início, mas que hoje, depois de um ano, a gente quer que isso se acelere. Então, assim, a gente vai precisar. Eu, em breve, preciso de mais uma pessoa que tenha condição de editar um material enquanto eu estou pensando, o portal como um todo, né? Porque, assim, eu estava conversando com a Lúcia antes da gente começar, a internet dá muito problema.
Vocês não fazem ideia do tanto de problema que a gente enfrenta todos os dias. Dá pau, o servidor cai, a internet, o CMS tá lento, a gente não sabe por quê, e o TI é aqui, o TI é no Rio Grande do Sul, e aí eu tenho que colocar o TI da Tribuna em contato com o TI do Rio Grande do Sul, para eles chegarem num acordo para saber o problema é de quem, sabe? E aí é muito problema, sabe? É muito problema. Então, assim, a gente tem, assim, agora para as eleições a gente vai ter um projeto e aí a gente vai ter que ter mais gente trabalhando, pelo menos por esse período. Seria uma contratação temporária? Seria uma contratação temporária. Eu acredito que sim, Lúcia. Assim, talvez a gente remaneje alguém de dentro para a internet, porque tem que ser uma pessoa que conheça. Porque essa coisa de internet também é muito complicado, de pegar uma pessoa de fora, assim, que não conhece o jornal, não conhece como é que as coisas funcionam, não tem uma experiência de texto, de edição, essa coisa toda. Porque também o repórter de internet, ele tem que ser um pouco editor. Sabe? Ele tem que ter uma manha de título, etc. Claro que tudo passa por mim, mas assim, é essa coisa, não dá para ser tão centralizada a internet, né? Então, tem que ser uma pessoa que já tenha uma experiência mesmo para funcionar bem, com tranquilidade. Eita, boa. Você conhece o Clarim da Argentina? Ele é considerado, não sei se tem outro na Europa, a melhor plataforma de jornalismo online, né? Em termos de CMS, de programa. Que tem tudo, né? Pois é. Não, a gente tem coisas fantásticas hoje em dia. Eu conheci recentemente um programa espanhol que o País usa... O El País é outro também muito bom. Mas ele é muito bom porque ele usa o Agile. O Agile é simplesmente o estado da arte. É fantástico. Ele pensa para você. O programa foi pensado para a produção de conteúdo partir dali. Então, assim, ele trabalha na internet para o jornal impresso, mas tudo sai do CMS, do programa. Então, o programa faz essa distribuição com gerenciamento. Então, assim, se eu tenho hoje que postar uma matéria e lembrar assim, nossa, deixa eu procurar, tem essa matéria que a gente pode linkar, essa matéria do fato, essa matéria relacionada que também tem a ver com violência de gangue, parará, eu vou lá, procuro, pesquiso, acho a minha matéria, vou lá, copio e colo no link relacionado. O Agile é assim, é manual. O Agile é assim, você publica a matéria, você coloca as palavras-chave lá. Aí, ele já te sugere todas as matérias que você já publicou desde que você instalou o CMS e você escolhe quais você quer e quais você não quer. Ele, inclusive, te sugere em que parte do texto você pode colocar uma delas. Pra você ter uma ideia. Fotos e vídeos relacionados também. Aqui no Brasil ninguém usa. O Agile, Isto É, acabou de implantar o Agile, comunicando com as 3 ou 4 revistas, né? Isto É Gente, Isto É Normal, Isto É Dinheiro, né? São 3 ou 4. Eu não sei. E tem um jornal, tem a Agência Estado, está trabalhando com Agile. Os outros são todos nesse outro sistema que você falou? De busca individual? Não. O nosso é busca individual. O nosso é o Polópolis. É um programa sueco, que já tem uma versão bem melhor do que a gente trabalha, mas que a gente não tem acesso para upgrade, porque é uma versão que foi totalmente revista, assim. Aí você teria que comprar. Então a gente teria que comprar, então, assim, ele é bem antigo. Ele foi desenvolvido, ele é para jornais e tal. O Dia funciona com Polópolis. O Hoje em Dia com Polópolis. E o Vale, que era Vale Paraibano, hoje é Vale do interior de São Paulo, também trabalha com ele. Mas todos eles têm problemas jurídicos com
com a empresa que fornece a licença dele no Brasil. Porque a mão de obra do Polópolis é muito cara. E aí eles não conseguem atender todo mundo, e aí as empresas têm entrado na justiça para conseguir concluir seus projetos. O Dia está concluindo seu projeto com uma pessoa da empresa lá dentro. Há 2 anos que eles estão nesse processo judicial. Que não é fácil. Não é fácil fazer jornalismo online. Não é fácil, é isso que eu estava falando aqui. Não é fácil fazer jornalismo online. Lá embaixo, ela já me falaram. É uma luta, porque você tem que virar técnico também, porque quando dá pau você tem que começar a pensar quais são as possibilidades, quais são as soluções. São 10 horas da noite, TI, meu filho, para 6. O TI nosso lá do Rio Grande do Sul para 6. Aí eu ligo pro celular deles e eles não gostam muito, porque eles trabalham numa equipe de desenvolvimento, numa empresa de desenvolvimento. Eles não querem saber se no jornal fecha meia-noite, entendeu? Mas, então, assim, a gente começa a ter que pensar, assim, nossa, eu tenho que saber o que pode estar acontecendo. Porque aí eu ligo para ele, ou eu ligo o caso do cara do servidor, ou o nosso próprio TI pode solucionar, né? Porque dá pau, todos os dias dá pau, gente. Nós não temos no Brasil ninguém que desenvolve uma plataforma multimídia, sem ser esses programas. Ô Lúcia, a gente tem procurado bastante, porque a gente estava pensando em outras possibilidades, mas olha, a própria, por exemplo, a rede RBS, o Clique RBS, né? Eles coordenam 101 sites na rede deles. Sabe com o que eles trabalham? Com o CMS desenvolvido pela própria equipe deles, que não é pequena, são, de desenvolvedores especificamente, são quase 50. Nossa. Eles trabalham com meio que um Frankenstein, assim. Eles foram desenvolvendo o CMS à medida da necessidade. E aí incorporavam uma coisinha aqui de um que é bom, uma coisinha aqui de outro que é bom, adaptava e tal. Então hoje eles chegaram num ponto que eles têm o próprio CMS, mas que eles correm um risco, porque eles estão todos remendados. Eles funcionam bem, mas eles estão remendados. Então eles já começaram a mudar, a migrar para um sistema que é um sistema editorial, que os jornais deles trabalham, que é o mesmo nosso, que é o News 2000, que vai passar por um processo de adequação para virar um quase CMS, sabe? Então, assim, tem muita coisa, muita coisa open source, muita coisa livre, mas o livre tem muitos problemas, porque o livre, te custa pouco. Te custa, porque assim, um Agile custa 500 mil. Um CMS livre vai te custar o desenvolvimento, que também não é tão barato, mas pode ser. Mas em compensação, o que você gasta com segurança, com desenvolvimento de segurança para fechar o seu site, não vale a pena. É mais um estresse todo dia. É um estresse todo dia, porque aí você tem que ter uma boa equipe que entenda muito bem para poder cercar o seu site, porque senão você vai ser invadido a todo momento. E aí acaba ficando caro. A conta acaba ficando cara. Então, assim, é difícil. Mas, assim, é difícil quando não tem dinheiro, né? Porque o Agile é fantástico. Agora, que é inevitável a progressão desse tipo de comunicação, a progressão de todo mundo conectado, é inevitável, você acha? É inevitável. Eu acho que, assim, as pessoas já estão, né? Eu acho que isso já acontece. Assim, as pessoas já estão conectadas. Se não me engano, foi o próprio Rafael Sbarai, ele deu um dado que assim, hoje, 90% das informações já estão digitalizadas. Quem aqui não está presente em nenhuma rede social? A minha mãe. Porque
Porque o meu pai tá. Então ela também tá. Ela vai... Então, assim, eu acho que é um caminho sem volta. Eu acho que é um caminho sem volta. Agora, o que isso vai... Como que isso vai se configurar? E aí, assim, nesse encontro de redes sociais que eu fui lá em São Paulo, foi do Comunix, o primeiro seminário de redes sociais do Comunix. Foi muito rápido, assim, mas muito, muito rico em conteúdo. E assim, e eles falaram isso, assim, a gente está vivendo um momento que é isso que a gente está vivendo, é uma transição, é um momento de transição. O que isso vai virar, a gente não consegue imaginar. Porque muda o tempo inteiro, sabe? Eu tinha um professor lá que ele falou assim, gente, eu preparo a minha aula, só que ela não dura 2 meses. Eu tenho que refazer ela toda, sabe? Porque a quantidade de coisa nova que aparece, a quantidade, né, de, assim, os comportamentos, as coisas, a própria comunicação, né, como você apresenta e como você pretende fazer, muda. É muito vivo, então... Eu acho que é um caminho sem volta, mas a gente tem que tomar muito cuidado o tempo inteiro, né? É uma coisa que não dá para você... que nos dá muito mais trabalho, né? Como jornalistas, muito mais trabalho. E essa questão de faturamento, vocês com 2 repórteres, vocês são... da questão de propaganda, publicidade, vocês são separados, a tribuna, são dinheiro? Não, o site é a Tribuna de Minas, então a gente é um pacote só, mas é claro que assim, o comercial se preocupa com o quanto o site está dando de retorno, né? E assim, por isso que a gente pensa em uma readequação do layout num primeiro momento, exatamente para contemplar mais espaços publicitários, para a gente melhorar essa arrecadação, para poder investir na equipe. Vocês têm, o esperado da questão do rendimento? Ou... Você está falando em termos de publicidade? Porque hoje em dia é isso que move vocês. É isso que move, Assim, eu não sei te dizer, assim, em termos de número, assim, de valores, e em relação aos outros sites, se a gente está num padrão razoável. Mas o que eu te digo é o seguinte, assim, não vamos nos bancar. Isso é uma coisa, assim, que todos os sites, até os próprios sites, que são os portais, né, os sites independentes, eles dizem, ninguém ainda consegue se bancar sozinho. Todos os portais, eles têm por trás alguma empresa, seja uma empresa de tecnologia, eles sempre têm por trás uma empresa. Ou o próprio jornal, né, no caso da Folha.com, tem o Grupo Folha, porque as pessoas ainda não pagam pelo volume de acessos. Porque se pagasse, eles teriam que pagar muito mais por um anúncio no site do que por um anúncio na edição impressa. Atualização que tem que ser constante. Não, e assim, se a gente fosse só se basear no número de acessos, a gente tinha que... o anúncio deles tinha que ser muito mais caro. Mas o fato é que, assim, eu fui num evento que estava o G1, o IG, o Terra, a RBS e tal, e todos eles afirmaram, gente, a gente não consegue se bancar ainda. Não consegue, os sites não conseguem se bancar porque as pessoas ainda não pagam pelo número de acessos. E olha que eles têm um acesso, é um alcance nacional, eles têm um acesso absurdo, né? Absurdo. Mas a tendência é de se melhorar, né? A tendência é de se melhorar, porque eu acho assim que nós estamos num momento em que a TV e o jornal, elas precisam se reinventar para ocupar um novo espaço que vai ser o espaço delas. Porque a informação na internet, o jornalismo na internet já se consolidou assim, como uma coisa que não tem, aquilo que eu estou falando com a Luz, não tem volta, né?
E é o futuro. Eu acredito que é o futuro, que seja o futuro. O jornal não vai acabar agora, nem daqui a 10 anos, nem daqui a 20 anos, mas talvez daqui a 30 anos seja uma outra coisa totalmente diferente, né? Então, assim, é o momento de eles se reinventarem e é o momento de a gente começar a crescer, sim. E das empresas entenderem que o valor, né, dessa publicidade na internet, ela tem que ser proporcional ao alcance. Você acha que vocês também vão cobrar pelo conteúdo quando todo mundo começar a cobrar? Vocês vão também enveredar por esse caminho? Ô Lúcia, eu acredito que sim, por parte do conteúdo, né? Eu acho que assim, os factuais, essas notícias rápidas e tal, elas vão continuar sendo gratuitas, porque isso é uma coisa que também não tem mais muito como voltar, né? Mas eu acho que um conteúdo exclusivo, todo mundo precisa ter e esse conteúdo precisa ser pago, ser valorizado. Porque assim, são as opiniões de blogueiros, de especialistas, são matérias feitas, né, com muito mais tempo de desenvolvimento e tal. É o diferencial que o leitor precisa pagar, né? Essa dificuldade aí, até do pagamento, eu lembro que chama informação e opinião, e acontece justamente isso. A gente não consegue, às vezes por não ter acesso como assinante do veículo ou do portal, o veículo impresso no portal, você não acha nada, você não acha mesmo os editoriais, você não acha, só se alguém fizer um print de página e colocar na imagem do Google. Eu não consigo achar editorial da Folha, eu não consigo achar editorial da a Folha já é uma que fechou, né? Fechou. Você tem que ter aquele você tem que ter assinante do UOL. Ou da própria Folha. Da própria Folha. E aí, né? Muitas vezes que você está lá preparando a aula, você quer ir lá achar e não acha. Não acha mesmo. Não acha. Eles estão protegendo para poder cobrar. A gente precisa pagar o custo e fazer a internet não é barato. A internet não é barato. Alguém mais? Okay. Obrigada pela sua... Obrigada a vocês. Obrigada. Prazer foi meu.